Aí pessoal, boa tarde. Hoje dia 23 de agosto de 2024, sexta-feira, por aqui Sairo Silva, psicólogo do esporte, fazendo aqui uns ajustes nesse vídeo que eu tinha publicado já há um tempo atrás, que fala sobre a interação social, a importância da interação entre as pessoas, as funções executivas da mente e o treinamento em habilidade psicológica, o THP. Ok? Eu fiz uns ajustes nele aqui, o pessoal pediu para entender melhor, ficar mais acessível a informação que ele está passando. Então, a interação social, algo super importante, algo cada vez mais necessário, mas tem que ver que tipo de interação social nós estamos nos referindo, né? Então, na área do treinamento desportivo e também da atividade física, um fundamento é a interação social, porque sem interação social fica incompleto aquele ciclo para você estimular e para você desenvolver um determinado tipo de aprendizagem, determinado tipo de condição para que a pessoa assimile aquele procedimento na área esportiva ou na área da prática do exercício físico. Em termos gerais, o homem, o ser humano, é um ser essencialmente social, então não tem como você excluí-lo da interação social. E aqui eu trouxe dois teóricos que necessariamente não são da área do esporte, nem da atividade física, mas dois teóricos que fundamentaram bastante nessa questão da construção da psicologia social. Em primeiro plano aqui, eu trago o Lenig, um estrangeiro, americano, e ele, biólogo, né? Esse cidadão biólogo, já falecido, e ele fala, a contribuição dele é muito importante, um cientista, ele falou sobre a questão da bioenergética, ligada à biologia, não ligada àquela bioenergética da psicologia, que tem uma tendência dentro da psicologia que chama bioenergética, que é estritamente biológico a fala dele. Uma coisa que eu recolhi aqui de uma citação dele, e eu trago aqui para vocês para fundamentar essa base, a importância da interação social. Ele diz: os organismos vivos são sistemas abertos, pois trocam tanto energia como matéria com o seu ambiente, e ao fazerem isso, transformam ambos. Ok? Muito importante isso aí, isso é um fundamento muito interessante. Então ele está nos dizendo que os organismos vivos, necessariamente, o ser humano é um organismo vivo, e aqui ele inclui todo tipo de organismo vivo, eles são sistemas abertos, ou seja, eles emitem informação, eles interagem e eles são de certa forma interagidos, eles modificam o ambiente e de certa maneira, necessariamente, eles são também modificados pelo ambiente. Por quê? Porque eles trocam tanto energia como matéria. Energia na questão da força, a questão do que ele está fazendo. E matéria, porque os seres são materiais também, ok? Com o ambiente. E ao fazerem isso, transformam ambos. Ele conta até no livro dele até uma coisa até engraçada. Ele diz que quando um rato come queijo, o rato, digamos assim, se queijifica. Mas o queijo é um produto. O queijo não é exatamente um organismo vivo, se bem que no queijo deverá ter na formulação do queijo alguns micro-organismos vivos, né? Mas não é essa parte aí que a gente quer se referir, é dizer que o rato, na hora que ele assimila o queijo, ele se queijifica. E aí na tradição antiga, que o gato caça o rato, na hora que o gato come o gato se ratifica, ou seja, o gato fica um pouco do gato, assim como o rato fica um pouco do queijo. Aí a gente vai pensando, né? Nas nossas interações necessárias, tem que haver interação, a gente vai assimilando o meio. Nas nossas amizades, nas nossas interações sociais, em trabalho, nas interações afetivas, nas relações de trabalho, nas relações esportivas, da prática do exercício, você vê muito isso. De repente, duas pessoas que elas interagem bastante dentro daquela meta, no caso do esporte, por exemplo, elas terminam assimilando muita coisa, um jeito de ser da outra. Isso faz parte, porque a interação ela tem que existir.
porque a interação impulsiona ao desenvolvimento da pessoa e o desenvolvimento do grupo. E depois nós temos a questão com relação a Silvia Lane. Silvia Lane aqui também, uma pesquisadora já falecida, essa aqui é brasileira, e ela eu acredito que é a principal contribuição na área da psicologia social é a Silvia Lane a nível de Brasil. Ela fundamenta a questão, é uma das fundadoras do avanço da psicologia social. E uma coisa que eu trouxe aqui importante para que a gente entender é os conceitos, né? Ela fala 3 conceitos bastante importantes. Ela fala da consciência de si, da consciência de classe e da consciência social. Esses fatores são gradativos. Então, para você atingir a consciência plena, que seria a consciência social. Isso a nível da psique humana, do fator psicológico. Então, por exemplo, a consciência de si. A consciência de si é você saber, por exemplo, qual é o seu nome. Uma pessoa consciente de si, você pergunta: oi fulano, tudo bem? Qual é o seu nome completo? E a pessoa diz: meu nome é tal, tal, tal. Consciência de si. Oi fulano, que dia é hoje? Rapaz, hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Então, consciência de si. Então, a gente tem consciência, uma pessoa consciente de si, ela tem consciência do lugar que ela está e do tempo que ela está. Então, o lugar, eu estou aqui produzindo um vídeo aqui na minha sala de atendimento, em uma das minhas salas, e meu nome é Sairo, então eu estou consciente. Então, a consciência de si, ok? Depois tem a consciência de classe. O que é a consciência de classe? Sim, voltando só um pouquinho. A consciência de si, ela é muito importante, ela é básica, mas ela não é simplória. E ela dá um grande sinal para você saber se a pessoa, ela realmente está em si, né? Porque o limite da consciência de si é exatamente já pendendo para a parte patológica, para a parte de algum transtorno, ou para a parte momentaneamente que a pessoa está desligada. Então é por isso que quando naquelas lutas, né, de MMA ou de boxe, quando o indivíduo está lutando lá e recebe um golpe, um cruzado, né, ele recebe uma imobilização e tal, e o juiz está ali olhando atento e vendo que ele diminuiu a atividade mental dele, ou ele está quase ali no desmaio, ele já chega, já levanta o braço lá do atleta e já faz a pergunta: que dia é hoje, quem é você, como é seu nome, onde estamos? Se o cara não responder aquilo, então ali já foi nocaute, porque perdeu a consciência de si, e aí não pode continuar, porque o cara vai se prejudicar e pode até morrer, claro. O segundo tipo de consciência é a consciência de classe. Esse é muito importante e ele é gradativo. Você só pode ter consciência de classe se você tiver consciência de si. Primeiro eu sei quem eu sou, consciência de si, aonde eu estou, e assim por diante. E depois eu tomo consciência da minha função dentro da sociedade. Então a consciência de classe, ela é muitas vezes concebida e muitas vezes percebida mais na área ligada às ocupações e às profissões. Então as pessoas que são conhecidas pelas ocupações, pelas profissões, digamos assim, é o que marca mais essa consciência de classe. Então nós temos a consciência de classe do policial, temos a consciência de classe do cientista, tem a consciência de classe do médico, tem a consciência de classe do gari, tem a consciência de classe da pessoa que está ocupando um cargo político, tem a consciência de classe do atleta, tem a consciência de classe do marceneiro, tem a consciência de classe do eletricista, tem a consciência de classe da costureira, tem a consciência de classe do alfaiate, do artista, do empreendedor e assim por diante. Então a consciência de classe é um estado de consciência que você tem daquilo que você ocupa. E por que essa consciência é tão importante? É importante porque vai ser a partir dela que você vai poder chegar no último nível, que a gente chama de consciência social. A consciência social é a consciência plena, é a consciência que você tem e você se sente na sua importância em direitos e deveres dentro do extrato maior geral daquela sociedade. Então uma pessoa com uma consciência de classe, e nem sempre todo mundo tem, porque a consciência de classe ela vem, tudo bem, pela maturidade, mas a consciência de classe ela também vem pela educação, principalmente, ok? Então a consciência de classe é assim, é você
você tem um nível tal, assim, de pertença a determinada sociedade, que você muitas vezes, que você tem aquela consciência de você até abrir mão de alguma coisa sua para você contribuir com o coletivo. Então, a consciência social é uma consciência ligada à coletividade. Então, você tem aquela consciência máxima daquela função e, em primeiro lugar, está a parte coletiva. Ok? Então, eram primeiramente essas duas contribuições aqui que eu queria falar para vocês. Para a gente depois entrar no segundo tópico aqui, que está interagindo aqui, que são as funções executivas da mente. E por que as funções executivas da mente têm a ver com essa questão da construção da consciência? Claro que tem tudo a ver, tudo tem a ver. Claro que tem tudo a ver e tudo tem a ver. Por quê? Porque as funções executivas da mente, elas são, na realidade, que a gente chama também de funções superiores psicológicas, são aquelas capacidades, aquelas competências que o ser humano tem, que o ajuda o seu funcionamento psicológico. Entendendo aqui na minha base de pesquisa, num dos fundamentos, eu sempre tenho dito que a psique humana é um conjunto infinito de aprendizagens e reaprendizagens. Então, essas funções superiores da mente, elas vão ajudar a pessoa a tocar para frente, principalmente na parte de memorização, principalmente na parte de percepção, principalmente na parte de atenção, principalmente na parte de concentração e principalmente, claro, nas aprendizagens. Então, sem as funções superiores, sem as funções executivas da mente, você não consegue aprender, você não consegue ampliar o seu desenvolvimento psicológico. Então aqui a gente está falando, existem as fundamentais e existem as complexas. As fundamentais e as complexas. E por que elas são importantes nessa área da psicologia, do esporte e da atividade física? Elas têm tudo a ver. Porque se uma pessoa não tem na sua plenitude, não tem um desenvolvimento, moderado, bom, equilibrado, essas funções superiores, por exemplo, quando eu digo aqui uma função fundamental, que é a memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? A memória de trabalho é aquela memória de curta duração, em que você está fazendo uma coisa aqui e você se lembra de alguma coisa, você memoriza visualmente ou sinestesicamente, ou auditivamente, ou pelo tato, determinado impulso que te chega e você guarda ali naquele momento. Por exemplo, eu tenho aqui o meu celular, está bem próximo aqui carregando, eu estou aguardando uma mensagem aqui, então tão logo eu terminar esse vídeo, está na minha memória aqui, na minha memória de curta duração, na minha memória de trabalho, que eu tenho que observar uma mensagem tão logo eu termine esse vídeo aqui. Memória de trabalho é isso, ela ajuda na construção das memórias maiores. Então ela é uma função uma função executiva da mente. Esse nome executivo é bem interessante, é porque esse nome executivo é como se fosse assim, essas funções elas fazem com que a mente funcione, elas fazem com que a administração da mente, o trabalho da mente, ela possa prosseguir. A mente, o trabalho mental possa ser processado. Por isso que se chama de funções executivas ou funções superiores da mente. Ok? A segunda função executiva da mente, controle inibitório. O controle inibitório é aquela capacidade, e aí mais uma vez eu digo, ela vem com treinamento, ela vem com educação, ela vem com uma insistência em você se aperfeiçoar, em você treinar a sua mente. O controle inibitório é você ter a capacidade de você manter o foco naquilo que você está fazendo, você seguir a meta que você está fazendo e nada lhe atrapalhar. Então, por exemplo, uma pessoa sem controle inibitório moderado, equilibrado, ela vai estar fazendo determinada coisa e o que vai acontecer? De repente, um estímulo que interfere, de repente ele tira a atenção dele, ele não tem foco. Então, pronto, estou fazendo uma coisa aqui e de repente um som aqui
Eu estou aqui na frente da minha janela, determinado som me chama a atenção e eu vou devagar aqui, procurando saber o que é, e eu perco o foco no que eu estou fazendo. Então, o controle inibitório já está dizendo, é para você controlar e você inibir algo que vai te atrapalhar naquela construção psicológica que você está fazendo, naquele processo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu até tinha citado um nadador de águas abertas, ele está nadando um percurso lá, por exemplo, 3 boias, né, para fazer 1000 metros de natação, da boia 1 à boia 2, 250 metros. Ele começou a nadar e na beira da praia, de repente, chegou uma pessoa conhecida dele. Oi, fulano e tal. Ele tem que ter um controle inibitório tal, que ele está numa competição, ele tem uma meta a ser cumprida. Na hora que ele desvia a atenção dele ali e ele se dispersa, ele perde o ritmo. Claro, se ele estiver competindo para competir mesmo e ganhar, era para ter controle inibitório, para olhar, dar uma olhada, talvez até cumprimentar, mas ele partir para o que ele estava fazendo. Então o controle inibitório é muito importante para se manter a meta e o foco. Eu aconselho até que vocês visualizem um vídeo que eu fiz o mês passado ainda, que a gente fala muito essa questão da sequência, foi da experiência de uma corrida que eu fui lá em Caicó, e eu enumerei e discuti, narrei cada uma das sequências que a gente faz para cumprir uma corrida dessa. Então tá lá a meta, no caso que eu cito a minha meta nessa corrida, e a corrida de Santana, e falo dos focos. Qual era o foco? Eu tenho a meta, e no desdobro da meta é através dos focos. Então eu tive que manter a meta para alcançar aquilo que eu queria, ok? O meu objetivo. Então vamos aqui. A outra função executiva é a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É a capacidade, e aí também você tem que treinar com THP isso aí, na área do esporte e da atividade física, porque ninguém já nasceu com ela, ninguém tem essa paciência, ninguém tem essa capacidade plena já nascida com ela. Algumas pessoas trabalham de forma mais fácil essa flexibilidade cognitiva e conseguem avançar, mas a maioria não, pela minha experiência que eu tenho observado, não. Ela é possível de ser trabalhada para você aumentar a sua flexibilidade cognitiva. O que seria flexibilidade cognitiva? A flexibilidade cognitiva é a capacidade que você tem em um desafio, em você dar olha a palavra aqui, improvisada, você improvisar aquela meta que você está cumprindo, mas você não perder o foco no que você está fazendo, você não perder aquela meta de atingimento. Por exemplo, uma flexibilidade cognitiva, eu até citei no outro vídeo, assim, o técnico de um time de futebol, ele preparou para hoje, por exemplo, à noite, uma partida muito importante tal, com o time adversário dele. Ele já conhece mais ou menos o jeito que o time adversário dele joga e tal, ele já escalou os jogadores, e 20 minutos antes de começar o jogo, 30 minutos antes de começar o jogo, ele toma conhecimento que aquilo foi enganação. O time adversário, o time oponente do time dele veio todo diferente. Então o negócio está um pouco mascarado. O que é que ele tem que fazer? Aí ele vai usar a habilidade dele de técnico. Todo técnico tem que ter uma boa flexibilidade cognitiva. Porque se ele for travado, se ele for muito ele, sem escutar ninguém, sem ser flexível naquelas decisões que ele toma, o que acontece? Ele vai perder, aquela administração técnica dele vai, na sequência, corre o risco de cair por água abaixo. Porque no caso desse técnico de futebol, ele vai olhar para o banco, opa, fulano que estava no banco agora ele vai entrar, não é aquilo que eu estava pensando, eu vou agora remanejar as peças. Então isso é flexibilidade cognitiva. Um corredor de rua, ele começou a correr, fazer uma corrida de 10 km, no quilômetro 6, faltando 4 km para terminar a corrida, teve um problema lá no trânsito. Teve um problema, alguém invadiu a pista, um carro lá invadiu, aí ele, a corrida vai ser anulada, tá, eu fui prejudicado. Ô amigo, flexibilidade cognitiva, você olha, é por isso que é a meta, o foco, você olha, você desvia daquilo ali, você desvia.
você já vai pensando tudo no automático. Existem determinados esportes que estimulam as reações rápidas. A corrida é uma, as lutas também. Geralmente os esportes individuais, onde você tem que fazer, porque se você não fizer, não tem ali alguém para fazer não, então você fica mais estimulado a ter reações rápidas. A flexibilidade cognitiva, ela é muito importante nessa área, claro, nos esportes coletivos também, ok? E a gente tem as funções executivas da mente complexas, ou seja, o que são essas funções executivas complexas? Elas são aquelas funções, as complexas, são aquelas funções que elas têm na base essas fundamentais, por isso que elas são fundamentais, claro, e essas aqui são mais afinadas, essas aqui é que tem que treinar mesmo. Digamos que essa aqui tem muito de estado, sabe, tem muito de condição da pessoa mesmo, mas são passíveis de ser trabalhadas no THP. A memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Agora essas aqui, ó, planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas, raciocínio e organização, essas aqui são funções executivas da mente altamente importantes e elas não podem não, elas devem ser trabalhadas se você tem a meta de avançar no coletivo ou no individual. Então, planejamento, ela já se define pelo próprio nome. Planejamento, claro, tudo que você faz, você planeja. Não existe essa coisa de bolo, não. Hoje, vou fazer assim, não vou mais não. Então você tem planejamento, você não está seguro do que você quer. Tomada de decisão, treine e estude para você tomar decisão. Porque quanto mais você treina, quanto mais você estuda, mais forte você fica para decidir. Mais forte você é capaz de usar a flexibilidade cognitiva. E quando você usa com segurança, aí você dá tchau à dificuldade. Você dá tchau àquele desafio e pergunta, qual é o próximo? Ok? Então isso é tomada de decisão. Tomada de decisão é treinável, deve ser treinado. Resolução de problema. O que é resolução de problema? A resolução de problema é a capacidade que individualmente ou coletivamente as pessoas têm de argumentar bem, de usar premissas fortes, ou seja, justificativas fortes, para aquela perspectiva do que ela vai fazer ou do que ela está fazendo, ou de algo que alguém perguntou a ela, ou uma situação problemática. Então, por exemplo, esse técnico de futebol que eu falei agora, o time veio mascarado, o time opositor dele, o time oponente dele, o time adversário dele, aí ele, treinado para a resolução de problema, aí ele vai, sustentado por uma flexibilidade cognitiva, ele vai fazer o quê? Ele vai mexer de forma mais assertiva nas peças que ele tem. Porque ele está numa circunstância diferente, era esperado uma coisa e agora é outra, num tempo diferente, e a demanda agora é para testar a competência dele. E ele tem que, no mínimo, ganhar, digamos assim, ou no mínimo empatar. Vamos ser mais tranquilo, né? No mínimo empatar. Mas se for para ganhar, é para ganhar mesmo. Então, resolução de problema é isso. É você argumentar e você convencer através de argumentos fortes, não argumentos fracos. E um argumento só é forte quando as premissas dele são fortes. As premissas sustentam o argumento principal. Ok? Agora, antes de você tentar convencer alguém, primeiro você se convence. Um convencedor, ele convence primeiro a ele. Quando uma pessoa chega me procurando um atendimento, em determinada demanda, o primeiro roteiro que eu peço para ela responder é um roteiro chamado, uma entrevista estruturada chamada Estratégia Metodológica de Resolução de Casos Críticos. Aí ela vai citar o problema dela lá e ela vai dizer, teoricamente, o que ela acha daquilo, qual é a avaliação que ela dá, qual é a relação empírica, ela já teve aquele problema antes, e assim vai. Aí eu junto aquilo ali e eu vou conversar com ela. Se for necessário, uso algumas técnicas, principalmente de alta concentração da mente, de sugestibilidade. E ali ela abre a mente, a facilidade. Ela
de certa forma consegue vivenciar aquela avaliação, por exemplo, em estado alfa de pensamento, aí a gente só prossegue se realmente ela comprovar ali, porque para ela aquilo só pode ser resolvível se for um problema. Então ela tem que conceber se é um problema, ok? Raciocínio. Raciocínio também é uma capacidade treinável, deve ser treinada principalmente para os desportistas. É você pensar do individual para o coletivo e você pensar do coletivo para o individual. Por quê? Porque cada vez que você treina a capacidade de você pensar indutivamente ou dedutivamente, você reforça as estratégias que você tem para aprender. Não esqueçam, a psique humana é aprendizagens e reaprendizagens, ok? E a outra característica aqui, a outra função complexa, né? A outra função executiva complexa da mente é a organização. Essa aí se revela por ela mesma. Se você não tiver uma organização, se você não colocar as coisas no seu devido local, se você não pegar as ferramentas que você vai trabalhar, mentais, e elas estiverem perto de você para você alcançá-las, você vai estar desorganizado. Você vai precisar de uma coisa e você não sabe onde está. Ou quando você encontrar, já passou a hora. Porque a hora depois da hora, ou o momento depois do momento, já não é mais um momento. Acabou. No esporte, principalmente, de disputa, de competição, vale na hora da disputa. Ah, não, porque eu sabia. É porque na hora, pronto. Aí a equipe opositora, oponente sua, ganhou porque além de saber, ele sabia usar na hora. Você sabia só teoricamente. E assim por diante. Ok, pessoal? Isso aqui tudinho se desdobra na questão da ativação. Eu sempre, quando falo em treinamento de habilidade psicológica, eu falo que uma das competências importantes, primeira que a gente trabalha, é a capacidade de ativação da pessoa. Você tem que ter essa capacidade de ativação. Você tem que ser preparado para você se ativar. Eu tenho um vídeo só sobre ativação. E ativação não é só para o esporte, para a atividade física, não. Você ativa para muitas coisas. Até para se casar, o cara tem que estar ativado. Porque senão ele esquece até de ir casado. Deixou a moça lá na frente da igreja. E aí agora? Ou confusão. Pode também acontecer da noiva esquecer de ir para a igreja. É só para tirar de tempo aqui, né? Então veja bem, você tem que estar ativado. E o que é ativação? É a condição mental e física para você acontecer, para você prosseguir. Isso aqui, ó, começa a inaugurar na mente. A mente é pau. Tudo começa nela. A rodeia passa lá pelo corpo e termina nela. Você é sua mente. Ok? Então, isso aqui tudo desdobra na capacidade de ativação. Se você quiser saber, é porque eu não sou técnico, eu sou apenas um pesquisador e um psicólogo do esporte. Mas às vezes eu olho para a pessoa, eu já sei. Vez por outra alguém se assusta comigo. Como é que você sabia? Não, pai, porque eu apertei a mão da pessoa. Porque eu observo a maneira que a pessoa está ativada. Eu quero saber se ela quer ou se ela pensa que quer. Porque se ela pensar só que quer, então ela não quer. Você tem que ter fome do que você vai fazer. Agora, de forma moderada, né? Para você não sair mordendo tudo. Moderada. Por isso que a ativação nem pode ser muito alta, que você se despeça. Você fica uma figura aligerada, agressiva e não consegue. Vira um foguete. Mas também se você estiver dormindo, você não sai nem do canto. Então, aí eu juntei aqui dois videozinhos, duas entrevistas que eu já tinha lançado aqui. Primeiro aqui com a minha amiga Gênesis, que é uma venezuelana, corredora, maratonista. Na realidade, ela é ultramaratonista. Como no Brasil não tem muitas ultramaratonas, aí ela, vez por outra, ela corre uma maratonazinha, corre uma meia maratona. É gente muito boa. Mora aqui perto onde eu moro. É uma pessoa bacana. E só para comparar aqui, eu fiz uma comparação assim, né? Eu entrevistei no mesmo dia, quando eles terminaram a maratona de Natal, que foi no começo do ano agora, em janeiro. A maratona de Natal. Cada um correu os 42 quilômetros. E Jenny, ela foi a segundo lugar feminina, e meu amigo Alves aqui, que tem 63 anos, o cara realmente foi campeão dos campeões durante muito tempo, mas depois se acidentou, e está voltando, e disse, eu vou ali fazer a maratona. Aí fez a maratona em 2 horas e
2h40, eu estou botando muito, mas eu acredito que foi abaixo de 2h40. Quer dizer, o cara é pau. E eles, sem saber, principalmente meu amigo Alves aqui, que é da época analógica, eles usam o conhecimento do THP até sem saber, sabia? As funções executivas da mente dele que são boas. Eu fiz uma pergunta com todos dois. O que é que você fez para você, psicologicamente, para ver se eu preparo para fazer esse desafio dos 42? E a maratona de Natal foi pau. Tava mormaço, tava a umidade do ar, tava um pouco grande. E eles conseguiram. Chegaram bem, contentes, conversando. Olha aqui, a Gênia aqui, ó. A minha amiga aqui. Aqui sai o Chico aqui, o esportista também tem a segunda lugar na maratona, na Natal dele, para o psicológico, para você chegar aí. Eu tentei fazer aí a prova, era 5 km, para 5 km, eu descer 5 km, falta ainda pensar em quanto faltava, quanto eu estava fazendo. Agora desse, agora Foi no lugar da ativação, não teve a ativação, porque a ativação você sabe que é o estado físico possível que você tem, no mínimo, para você fazer uma prova dessa, realmente é super interessante. E foi puxado, porque nós temos um clima único, né? Tem unidade de calor, né? E aqui o Alves, né? Meu amigo Alves. Excelência que vocês realizaram. Qual foi a sua estratégia psicológica para você se manter o Chamar o emocional Viver Bem para subir no palco. Positivo, né? E colocar na cabeça que vai concluir a prova. Uma prova desafiante, mas quem persevera chega, né? Ao final. Irmão, você. Obrigado. Sou amigo de você sempre. Deus abençoe você, viu? Saúde. Ok, pessoal? Então, para vocês verem, já estou terminando o vídeo. Como é importante, né? A Gene, ela falou na questão mais da gradação que ela fez, de cada distância, né? Correu os 7, depois 14, depois 21, foi gradativamente e avaliando psicologicamente, ela se firmando na meta e no foco dos próximos metros. E o nosso amigo Alves, aqui da antiga, mais analógica, ele falava da questão do reforço psicológico mesmo, né? Da vontade de fazer aqueles 42, né? Esse cara já correu ultramaratona há muito tempo atrás. Ok? Pessoal, então era isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo também, mas infelizmente acontece. Eu fui mais atento aqui para esmiuçar mais algumas coisas e espero que vocês assistam o vídeo e ele contribua de alguma maneira com a necessidade que algum de vocês tenham. Verifiquem lá no YouTube e eu estou pronto para as perguntas ou as contribuições, as críticas e assim por diante. Um abraço, Deus abençoe. Hoje sexta-feira. Bom final de semana aí para todo mundo, para todos nós. Valeu!